Olá, colegas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Afinal, não sei qual horário vocês vão estar assistindo esse vídeo. Gostaria de cumprimentar também o professor Hermes. E vamos para mais um seminário de processo coletivo. Hoje é o seminário 4 com o tema Direitos Individuais Homogêneos, Autocomposição e a tutela opt-in. Essa tutela opt-in é um tema relativamente recente no processo coletivo brasileiro, mas de suma importância. Eu vou compartilhar aqui com vocês os meus slides para auxiliar apenas na apresentação. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre os direitos individuais homogêneos, depois sobre a autocomposição já com a tutela opt-in, e para finalizar, os projetos de lei e a diretiva da União Europeia, que também é assunto da nossa matéria. Para iniciar, nós vamos ter que o Sérgio da Cruz Arenharte, ele define 3 razões pela qual se permite a tutela coletiva para os direitos individuais. E ele vai elencar aí a possibilidade de acesso mais facilitado ao poder judiciário, a uniformização do tratamento das situações e a racionalização da distribuição dos litígios perante o poder judiciário, sendo perceptível, então, que existe um interesse público que se sobressai do interesse particular. Portanto, os direitos individuais homogêneos, eles são tanto públicos quanto sociais. E aí o legislador criou, né, essa nova categoria de direitos coletivos, né, tutelados pela tutela coletiva, e ele tem previsão legal no artigo 81, parágrafo único, inciso 3 do Código de Defesa do Consumidor. E esses direitos, eles têm origem nas Class Actions for Damages, que são as ações de reparação de danos à coletividade do direito norte-americano. É uma transposição do direito comparado aí para o processo coletivo brasileiro. Essa categoria de direitos, ela tem um aspecto um tanto quanto fictício, e ela vai servir para tutelar, né, esse grupo de direitos individuais de uma forma molecularizada, que possuem coletividade, direitos de grupo, direitos em massa. Para o professor Zanetti, são características dos direitos individuais homogêneos tanto a coletivização, a indisponibilidade, a titularidade, que é aferida através da afirmação da lesão a direitos individuais abstratos e genericamente considerados. Consequentemente, por essa ocasião, não há individuação dos titulares aí no processo. Nesta senda, é importante que seja incentivada os mecanismos de autocomposição, dentre eles, né, a celebração de termos de ajustamento de conduta, porque, embora sejam direitos indisponíveis, né, admite-se a autocomposição. Essa indisponibilidade, ela não pode ser objeção para a celebração de autocomposição no processo coletivo de direitos individuais homogêneos. E aí nós vamos ter que, nessa nova senda, né, nova seara, há uma incentivação pelo próprio Código de Processo Civil ao elencar, né, a justiça multiportas, promovendo a tutela para além dos litígios judiciais e incentivando a participação das partes no processo, atrelando o princípio do contraditório com o princípio da cooperação das partes. É uma inovação aí do Código de Processo Civil de 2015. E, de acordo com o professor Zanetti e o Fred Didier, não há dúvidas quanto ao cabimento da autocomposição nas ações coletivas. Tanto é que a gente vai ter previsão legal no artigo 1º, parágrafo único da resolução número 118 do CNMP, que vai falar que o Ministério Público ele está vinculado à adoção de mecanismos de autocomposição, dentre eles a negociação, mediação, conciliação, processo restaurativo e as convenções processuais. Temos também a resolução 179 do CNMP, que vai falar que o Ministério Público pode, inclusive, se valer da interpretação dos direitos na celebração dos termos de ajustamento de conduta para adequar a tutela ao caso concreto, de forma que ela seja prestada da forma mais efetiva possível. No entanto, não há uma norma específica e diretiva acerca da autocomposição no processo coletivo brasileiro. Assim, é utilizado as resoluções nessas legislações esparsas
em conjunto com o CPC de forma subsidiária ao microsistema coletivo. De acordo com a Luciane Serpa, se os direitos individuais homogêneos eles podem ser disponíveis e quase sempre eles se resolvem pelo ressarcimento econômico das lesões individuais, resta a análise, então, da possibilidade de acordo envolvendo essas demandas coletivas relativas, já que o próprio Código de Defesa do Consumidor ele não se preocupou e não explorou essa prevenção ou abreviação, né, de demandas judiciais coletivas, né, em vista que a autocomposição é um mecanismo efetivo nesse sentido. Nesse aspecto, nós vamos ter uma elevação, uma ascensão da tutela coletiva opt-in. Essa tutela coletiva opt-in, ela permite soluções jurídicas mistas. Os contornos adequados da tutela permitem a alteração de uma demanda que foi proposta inicialmente opt-out, ou seja, com os desígnios de tutelar os direitos de todo um grupo, para um acordo opt-in dos titulares individuais. Nos acordos realizados em sede, então, de direitos individuais homogêneos, disponíveis segundo essa ótica da tutela opt-in, cada titular de direito, cada um dos titulares do direito, decide se quer ou não aderir a um acordo, ainda que a ação coletiva tenha sido proposta na forma opt-out, ou seja, para tutelar todo um grupo, admite-se aí que os sujeitos, os titulares do direito, eles optem por aderir ou não a esse acordo. Inclusive, em alguns casos, e esse é um entendimento aí do professor Zanetti e do Fred Didier, é possível permitir que os titulares desses direitos individuais homogêneos optem de forma individual por aderir ou não ao acordo, representando assim a tutela opt-in, né? É o que aconteceu na DPF 165 do Distrito Federal, na qual foi proposto um acordo para amenizar os prejuízos causados pelos expurgos inflacionários decorrentes dos planos econômicos. Em referido acordo, foi proposto uma autocomposição com os titulares de direito e eles poderiam escolher se eles iam aderir ou não ao acordo, conforme o arbítrio de cada um. A opção por aderir ao acordo, a tutela opt-in, culminaria na homologação deste pelo juízo e o recebimento imediato dos valores sem repassar pelo crivo da liquidação, execução de sentença, inclusive dos honorários advocatícios. Assim, né, aqueles que não aderissem ao acordo, eles iam ter que esperar, e assim eles estão até hoje, a finalização do prazo para adesão, outras formalidades para separar aqueles que aderiram, retirar eles da lide e o processo continuar, que já perdura mais de 30 anos. Nesse processo da tutela opt-in, o juiz geralmente ele assinala um prazo para a adesão, né, dos acordos, e inclusive com um prazo para apresentação de objeções. Nota-se, né, nessa toada que é possível, então, a elaboração de acordos por adesão no processo coletivo envolvendo os direitos individuais homogêneos. Todavia, deve-se dar uma atenção especial à forma que vai dar essa adesão, porque o Edilson Vitorelli ele critica fortemente esse acordo feito nos planos econômicos, alegando que as associações privadas, por exemplo, elas não poderiam aderir ao acordo, porque elas não são titulares do direito, elas são colegitimadas para propor as ações coletivas, mas elas não são titulares do direito. E, portanto, a adesão delas importaria renúncia do direito dos titulares dos direitos individuais homogêneos. Então, aí nós vamos ter uma das problemáticas dessa autocomposição em tutela coletiva. E, nesse sentido, o professor Zanetti entende também que não é possível a renúncia nos processos coletivos, não é possível a renúncia desses direitos, porque justamente os legitimados, os colegitimados, eles não são titulares do direito. Admite-se, sim, o reconhecimento da procedência do pedido, que seria benéfico ao grupo, exceto para as situações coletivas passivas, né? Que aí não importaria nessa situação. De acordo, então, com a Luciana Serpa, novamente, o que determina ou não a possibilidade da renúncia é o fato do direito ser
individual ou do grupo, porque sendo do grupo não caberia aí a renúncia. Isso porque os direitos do grupo eles são tutelados em juízo pelos colegitimados. E aí nós vamos ter que a transação nos processos de coletivos individuais homogêneos tem que ter essa rigorosidade, essa apreciação aí na causa. De mais a mais, destaca-se que a não adesão ela também pode prejudicar as pessoas que optaram por não aderir, justamente porque eles vão ter que aguardar um tempo maior do julgamento, até que seja retomado o julgamento daquela causa após os períodos de composição do direito. Isso também foi levantado pelo Edilson Vitorelli ao comentar sobre os acordos expurgos inflacionários. Essa autocomposição, né, pela forma da tutela opt-in, na qual o próprio titular opta ou não por aderir ao acordo, é uma tendência do processo coletivo brasileiro envolvendo direitos individuais homogêneos disponíveis, justamente porque ela permite ao titular a possibilidade de se vincular ou se desvencilhar da decisão tomada em sede de ação coletiva. Então, no sistema opt-in, né, é isso basicamente, o titular ele pode escolher se adentra ou não. Obviamente, né, por se tratar de um acordo coletivo, um acordo processual coletivo, ele deve seguir as diretrizes de autocomposição no processo coletivo, observando os requisitos e os procedimentos adequados. E o juiz ele vai poder controlar a realização desse acordo no momento da homologação, podendo homologar, não homologar, homologar parcialmente ou apresentar sugestões para as alterações a serem realizadas no acordo. E aí a Luciane Serpa, ela defende que as partes colegitimadas elas poderão peticionar ao juízo antes da homologação, caso não tenham participado da formalização do acordo. Elas podem solicitar a intervenção e aí pedir, né, a homologação ou não e apresentar objeções ao acordo, de modo a alterar as cláusulas. Ela cita o exemplo da Ação Civil Pública número 0023-2059 de 2012, que tramitou no estado de São Paulo. Ela versava sobre direitos previdenciários e a obrigação de revisar o valor dos benefícios previdenciários de aposentadoria por invalidez e auxílio-doença. Nessa ação coletiva, foi apresentada a proposta de acordo aos titulares. Eles foram cientificados, né, da existência do acordo e eles poderiam escolher se eles queriam ou não aderir ao acordo. E aí ela defende que, pela forma como o direito coletivo é tratado, os efeitos desse acordo só vincula o titular que participou como litisconsorte do processo ou que pediu a suspensão da sua ação individual. Caso contrário, o acordo só vincularia o réu e jamais os autores individuais. Assim, né, quanto aos direitos individuais homogêneos, vamos ter outra problemática, que é a extensão da coisa julgada, que ela vai ser segundo o evento da lide, né? E se procedente, se vai poder alcançar todos os envolvidos, ela vai ter esse efeito erga omnes ainda quando há o acordo. E de acordo com essa professora Luciane Serta, ela não abrangeria aqueles que não participaram do acordo, ainda que o acordo pudesse trazer benefícios, porque importaria em renúncia daquele que não participou, por conta da tutela desses direitos, né, por conta da coisa julgada, que é a erga omnes in utilibus. Caso o titular do bem da vida, então, avalie não ter sido a transação coletiva adequada ao seu direito, adequada a compor a sua lesão, ele poderá propor uma ação individual partindo do já acordado com um mínimo, mas buscando a totalidade do ressarcimento, inclusive utilizando o acordo como parâmetro, né, de concessão. Dessa forma, no modelo brasileiro, os direitos coletivos lato sensu, em relação aos titulares de direitos individuais, eles possuem a técnica da tutela opt-out, ou seja, uma técnica que permite a autoexclusão do indivíduo, do titular do direito individual. Além disso, todos os membros do grupo que não se auto-excluírem serão beneficiados pelo resultado positivo da ação coletiva.
mesmo que não possuam demanda individual, né? O que foi defendido pela Argenta e pelo Rosado, que são estudantes e mestres, né, formados aqui pela universidade. Agora nós vamos passar para a formação dos projetos de lei e da diretiva da União Europeia, caminhando aqui para a fase final da apresentação. Nós vamos ter o projeto de lei número 4441 de 2020, que vai dispor no capítulo 6º sobre a forma como ocorrerá a autocomposição coletiva. No artigo 29, ele vai dispor sobre os conflitos envolvendo esses direitos coletivos e vai dizer que a autocomposição pode ser parcial, definitiva, temporária ou por meio de acordo coletivo. Inclusive, para os direitos individuais homogêneos deve ser utilizado o acordo coletivo. Nos parágrafos seguintes, aí ele vai continuar falando que o legitimado ele pode celebrar essa autocomposição, seja pública ou privada, e o acordo apenas vai vincular o membro do grupo a que a ele aderir, né, podendo propor ação individual nos outros casos. O parágrafo 5º dispõe que o acordo firmado por associação possui eficácia apenas aos seus membros, elenca que os titulares de direitos individuais, em circunstâncias em que não estão associados, poderão aderir ao acordo, e aí mais uma expressão da tutela opt-in. No parágrafo 7º e 8º, dispõe sobre a publicidade da homologação judicial, e aí a possibilidade de mais membros aderirem num prazo, e a possibilidade de apresentação de objeções no prazo de 15 dias, podendo o juiz ainda convocar uma audiência pública para fazer esclarecimentos. E no artigo 31, contempla que o acordo coletivo ele possui natureza de título executivo e pode ser levado à homologação judicial, caso ele seja celebrado de forma extrajudicial. E o artigo 33 vai elencar que o acordo coletivo celebrado no decorrer do processo, qualquer legitimado que não integre o processo poderá recorrer com um terceiro contra a decisão homologatória. É um pensamento parecido com o que o professor cita, né, sobre na autocomposição coletiva, falando que aquele que não concordar, ele pode recorrer ou pode apresentar ação autônoma, sem que isso importe a supressão de instâncias. E ele é legitimado para isso. O projeto 4778 de 2020, que é uma inovação do projeto anterior, dispõe que todo litígio coletivo deve ser resolvido por meio de acordo coletivo ou de TAC, de termo de ajustamento de conduta. Em seus parágrafos, eles dispõem que o acordo coletivo, para ter validade, ele deve ser homologado judicialmente, e ainda dispõe sobre a possibilidade da anulação no prazo de 2 anos pelo mesmo juiz que homologou o acordo. E aí, celebrado o acordo por associação, é dispensada a audiência pública, a manifestação do Ministério Público e a homologação judicial, mas os efeitos só vão vincular os membros da associação. E apesar do projeto de lei fazer a distinção entre termo de ajustamento de conduta e acordo coletivo, ele não dispõe sobre quais direitos devem ser tratados em cada uma das modalidades de autocomposição. E aí nós vamos ter o último projeto, que é o 1641 de 2021, que vai falar que é possível todos os tipos de tutela, todas as espécies de tutela, para propiciar a melhor tutela possível dos direitos coletivos. No artigo 18, inciso 2, dispõe que o juiz ele poderá designar audiência especial para identificação do conflito, oportunizando até mesmo, se for o caso, a autocomposição. E na autocomposição, ela é possível em qualquer momento no processo. Inclusive, no parágrafo 3º, inciso 5, dispõe que a autocomposição ela pode envolver, inclusive, sujeito estranho ao processo e versar sobre relação jurídica que não tenha sido deduzida em juízo. Mais uma opção aí da tutela opt-in. No capítulo 6, também é destinado à autocomposição coletiva. O artigo 37 dispõe sobre os princípios da autocomposição. O artigo 38 diz que a autocomposição de direitos individuais homogêneos ela pode ser realizada por qualquer dos legitimados, sejam eles públicos ou privados. No parágrafo 3º, dispõe sobre a admissão da celebração de autocomposição coletiva por adesão nos titulares, aí outra expressão da tutela opt-in. No parágrafo 4º, admite a celebração de programas e projetos para atendimento das pretensões. E o artigo 41, inciso 2, elenca que os legitimados
que não tenham passado o compromisso, eles não poderão desconsiderar o seu termo enquanto não desconstituídos por alguma decisão judicial. E aí nós vamos ter a Diretiva 20, 18, 28 da União Europeia, que é uma inovação aí no processo coletivo. Ela prevê que os consumidores eles podem estar representados em ações coletivas nacionais, bem como transfronteiriças por entidades qualificadas. Os Estados-membros eles são livres para escolher a forma de participação dos consumidores, e aí nós vamos ter o mecanismo opt-in e opt-out, né? Vai falar que qualquer acordo ele vai estar sujeito à apreciação do tribunal e eles podem se recusar quando achar esse acordo injusto. Os consumidores eles podem optar por participar ou não da liquidação e aí nas considerações eles elencam outras diversas peculiaridades do processo coletivo. Então, amigos, a gente vê que a tutela opt-in ela está aí em evidência, ela é uma novidade, ela é uma tendência para o processo coletivo. Embora tenha algumas questões ainda discutíveis, ela é uma tendência e uma inovação no processo coletivo. Espero que tenham gostado.